Neste momento, teremos a palestra A Previdência Social Pós-Reforma, a Solução, com o presidente do Instituto Mises Brasil, Sr. Hélio Beltrão. Faremos agora a apresentação de um breve currículo do palestrante. Graduado em Engenharia Elétrica, MBA em Finanças pela Universidade de Colômbia, foi executivo do Banco Garantia, Mídia Investimento e da Sextante Investimentos. É fundador e foi membro do Conselho Consultivo do Instituto Millennium e é fundador-presidente do Instituto Mises Brasil. Com vocês, Hélio Beltrão. Alô? Agora sim. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma conferência do Instituto Mises Brasil. A gente tem um orgulho muito grande de ter chegado até aqui, já com 12 anos de instituto. Eu queria agradecer muito o Mackenzie por nos receber, o Centro de Liberdade, que sempre foi um parceiro desde a sua origem, há 3 anos atrás, que foi fundado no dia do impeachment da Dilma, um dia muito importante, e o reverendo Gildásio, que colocou belas palavras, nosso querido Antônio Cabreira e toda a equipe do Mackenzie do Centro de Liberdade Econômica. Pessoal, a gente está muito orgulhoso do que a gente está conseguindo fazer com as ideias liberais no Brasil. A gente, pela primeira vez, está conseguindo ter influência em políticas públicas, está tendo avanços grandes, a gente vê a cada semana. Eu, quase todo dia, estou tentando me beliscar para acreditar se isso aqui é verdade mesmo, porque os avanços são muito substanciais. Então, a gente não pode esmorecer, a gente tem que continuar lutando pela liberdade o tempo inteiro, para que a gente alcance efetivamente o Brasil que a gente deseja, que é de muito menos governo, drasticamente menos governo, mesmo intrusão governamental, idealmente até o final desse processo, que é o que eu gostaria, não haver interferência do Estado na sociedade e nos mercados. Vamos falar da Previdência? Eu queria falar não sob a ótica do que está aí nos jornais, que vocês estão vendo toda essa discussão, na Câmara dos Deputados e comissões. Eu queria falar sobre uma ótica um pouco mais olhando de longe, para saber qual é a real causa do problema que a gente tem hoje e se há solução para isso. Eu acredito que deve haver uma reforma, deve passar, não sabemos ainda que reforma vai passar, mas e aí? Isso resolve? Eu acho que é um pouco esse é o tema que eu gostaria de falar para vocês. Vamos ver aqui. Bom, primeira coisa, o tamanho da Previdência. A Previdência tem um gigantesco tamanho no Brasil. As despesas da Previdência Social, se você somar o regime geral da Previdência, que são os mortais, né, eles dão uns nomes interessantes, regime geral, né, que somos os 33 milhões de pessoas que estão nesse sistema, o regime próprio da Previdência, que deveria se chamar regime privilegiado da Previdência, que são os funcionários públicos, etc., tem as previdências dos estados, dos municípios, dos militares. Você pegar todos esses regimes de Previdência, 15% do PIB é o que se gasta em Previdência. O governo arrecada 33,5% do PIB. Ou seja, de todos os impostos arrecadados na sociedade, quase metade são gastos da Previdência Social. Vocês compreenderam o tamanho do pepino? E hoje, dos 15% que são gastos da Previdência Social, o regime da Previdência só consegue levantar dinheiro cerca de 9,5% desses 15%. Os outros 5,5% é um rombo que tem que ser bancado pelos impostos pagos pela sociedade. Isso aí, em 97, era zero. Antes de 97, era positivo. Desde 97, esse rombo existe e vem aumentando, porque a população está ficando mais velha, porque tem uma série de distorções, tem uma série de privilégios, tem gente que não contribui, não importa. Mas, à medida que o tempo passa, principalmente porque a população está tendo maior sobrevida e porque tem mais gente que decide não ter um emprego formal, etc., você tem um buraco
que aumenta e que esse ano chegou a 5,5% do PIB. Então, você vê um descontrole das finanças do governo brasileiro. Se você pegar só o governo federal, essa linha aqui não dá para ver direito, mas é de 95, desde o início do Plano Real, até o ano de 2018. Essa linha verde, vocês podem imaginar, é a despesa da Previdência Social. A soma de todas essas linhas dá o que o governo gasta. A linha vermelha é o que gasta de juros, essa linha roxinha aqui são as demais despesas, ou seja, educação, saúde, investimentos, e gasto com gente, pessoal, funcionário público, essa linha azul aqui. Hoje, o maior gasto do governo federal é Previdência Social, já. E o Brasil é um país jovem ainda. Então, à medida que envelhecer, ficar mais parecido, isso vai acontecer muito rapidamente, com países europeus, Estados Unidos, isso aí piora muito. Hoje, no ano passado, na verdade, Previdência já foi 53% do total de despesas do governo. 53%. Olha, compare aqui com outras despesas, por exemplo, com educação. Previdência, educação, segurança pública. Esse é o tamanho do pepino, né? E a projeção é que aqueles 53% sejam 59% em 2019 e cheguem a 79% das despesas do governo federal em 2026. Não cabe no tamanho do governo. E o governo brasileiro, como vocês sabem, já é enorme pela carga tributária que ele possui. Isso gera um ciclo vicioso. O ciclo vicioso pelo seguinte: à medida que esse déficit aumenta a necessidade do governo, aumenta a necessidade do governo tomar dívida da sociedade. E dívida, como vocês sabem, é aquele dinheiro que vai ser pago pelos impostos futuros. Então, se aumenta se piora as contas públicas por causa da Previdência, aumenta a dívida, elevam-se as taxas de juros, e por conta desse aumento de taxa de juros, você tem menos crescimento econômico, e aí você tem queda da arrecadação, que piora o resultado de novo, e aí você volta e tem o problema todo de novo. E com isso, a dívida, e essa é a dívida do governo brasileiro, é a dívida acumulada desde a origem do país, lá em 1822, a dívida vem subindo muito rápido de 2013 para 2018 e alcançou 77% do PIB. Essa é a curva que importa. Se não houver a reforma da Previdência que está na mesa, tá? Essa dívida continua subindo e passa dos 100% do PIB, que é um número mágico, que aí você sabe que há um descontrole, a trajetória da dívida não mais tem sentido e o Brasil vai ter um problema muito sério. Então, não passando a reforma, é isso aqui que vai acontecer. E nesse gráfico não está aqui, mas isso aqui vai continuar crescendo e eu vou discutir o que vai acontecer se passar a reforma. E, mesma coisa, se não passar a reforma, olha o que acontece com a taxa de juros, que é o mecanismo pelo qual você vai ter o problema. Aumenta muito e chega a 18% na estimativa do Saxida, que elaborou esse estudo. Bom, o que é o sistema de repartição? Que nos Estados Unidos se chama sistema de pay as you go. Ele é como se fosse um pote. É um pote, onde as pessoas que estão trabalhando colocam dentro do pote, né? Quem contribui tem carteira assinada, coloca no pote. E quem está aposentado tira do pote hoje, né? O que acontece é que nos anos 60, o governo fez uma promessa para os nossos pais e avós. Ele diz o seguinte: olha só, você tem que pensar no seu futuro, o que você vai fazer quando você se aposentar, mas eu tenho uma solução, você não precisa poupar, eu poupo por você. Pronto, não, deixa que eu cuido, eu poupo por você, basta você me dar 15% do seu salário, entre a contribuição do empregador e empregado, na época era alguma coisa em torno de 15%, basta me dar 15% do salário, eu poupo por você. Olha aqui, o que pode dar errado nisso? O que pode dar errado?
o que acontece? Como é que é o sistema? A contribuição do cara com carteira vai para o aposentado. Os políticos disseram o seguinte, na época, para os nossos pais e avós, não, vai ter cada vez mais gente entrando no mercado de trabalho para pagar os idosos, só que os idosos vivem cada vez mais. Há 40 anos, havia 14 contribuintes por idoso. Então, se você pegar os 15% lá, 14 contribuintes, você vai ver que o que estava sendo pago para o idoso era muito menos do que estava entrando de arrecadação, né, que faria, então, a poupança para pagar o pessoal no futuro. Mas o que você acha que o governo fez com esse dinheiro que estava entrando muito mais no pote do que estava saindo naquela época? Ele investiu? Ele fez um fundo? O que vocês acham que ele fez? Torrou, entrou no orçamento federal e eles gastaram, ou seja, é uma fraude, gastaram o dinheiro que deveriam estar poupando. Bom, hoje são 7 contribuintes por idoso e em muito pouco tempo serão 2 a 3. Está aí o que o governo fez, gastou. Então, portanto, a Previdência é uma pirâmide. Qual a diferença entre o esquema de pirâmide e a Previdência? A pirâmide é voluntária. Quem entrou no boi gordo, quem entra em marketing multinível, está escolhendo, na JJ Invest, etc., no MADO, esse cara escolheu entrar, ele assumiu o risco. Mas vocês, aliás, vocês acreditam que vão receber alguma coisa do governo no futuro de aposentadoria? Espero que vocês já tenham entendido, ainda estamos no início da apresentação, mas espero que já tenham entendido que não tem a menor chance de vocês receberem, né? Bom, gastou e é uma pirâmide, porque não tem gente, as pessoas estão ficando mais velhas, o dinheiro já acabou, desde 97 já está negativo, o dinheiro está tendo que sair da base de impostos de vocês todos, além de estar saindo de todo mundo que trabalha, com agora 30%. Lembra que quando começou 15% de contribuição, agora são 30% de contribuição. 30%. Que todo mundo ganha menos para contribuir, para manter a pirâmide. A expectativa de sobrevida, que é muito mais importante do que a expectativa de vida. Quem chega aos 65 anos, homens, mais ou menos devem viver até 82, na data de hoje se estima que quem está com 65 hoje viva até 82 e nas mulheres em torno de 86. Isso cresce. Então vocês imaginam que o cara que chegou a 65, que é a idade de aposentadoria, ainda vai ter cada vez, todo esse tempo aqui, ó, mais 25, 30 anos. De novo, não faz sentido, não vai fechar a conta. Bom, qual é o tamanho do rombo? E aqui o rombo é o rombo atuarial. Uma coisa é o déficit do ano. O pessoal tem falado muito nos jornais sobre o que você teve de diferença entre o que entrou no pote no ano e o que saiu no pote no ano. Saiu do pote no ano. Isso aí é o déficit da Previdência no ano. Que tem que, não se esqueçam, tem que somar o do regime geral, do regime próprio, dos estados, do município, dos militares, etc. Mas isso é o déficit do ano. O que é o rombo atuarial? O déficit atuarial é se você projetar com as expectativas de vida da pessoa, quantas pessoas tem no mercado de trabalho, o que se espera que entre de contribuições ao longo das décadas e comparar com o que se espera que se tenha de pagamentos de aposentadoria, esse é o tamanho do rombo. O rombo é de 250% do PIB, mais ou menos. A carga tributária do ano, 33,5%. A dívida acumulada pelo governo brasileiro desde 1822, 77%, 80% do PIB. O rombo da Previdência, pelas regras de hoje, isso aqui. Mas, Hélio, não vai ter a PEC número 6, que o Paulo Guedes está propondo? Quanto isso diminui o rombo? Que é a pergunta que a gente tem que fazer. Bom, em 10 anos, o rombo diminui isso aqui, que é o 1,23 trilhão, que vocês têm ouvido aí, o tal do 1 trilhão. Isso aqui é o que diminui, em 10 anos. Mas se você pegar o efeito da PEC 6 por horizonte inteiro, ou seja, o efeito atuarial
da PEC 6, e isso é uma estimativa minha, é mais ou menos 60% do PIB, porque também não vai passar o 1,23 trilhão. Né? O nosso querido Dalton Gardman, do Banco Bradesco Investimento, estima que aquele 1,23 trilhão vai virar 765 bilhões, na estimativa dele. Então, aqui eu fiz uma conta aproximada para ver qual é o efeito atuarial. Isso aqui, da reforma que está na mesa. Então, a promessa de que vai resolver o problema não é verdade, ainda vão faltar 3 PECs. Só para colocar em perspectiva. Ainda, se passar a reforma, ainda faltam 3 PECs para resolver o buraco. Ou seja, vão ter que aumentar a idade de aposentadoria ou aumentar mais as contribuições. É o que se tem para trabalhar. Isso ninguém está falando. Né? Hoje, como eu disse, a contribuição é 28% a 31% do salário bruto. Ou seja, só para efeito de raciocínio, se não houvesse essa contribuição, todo trabalhador com carteira assinada no Brasil ganharia 40% a 45% a mais, automaticamente. De novo, amanhã, se você falasse, vamos, por um segundo, acabar essas contribuições. Vocês, jovens que estão financiando o rombo do passado, falam assim, não, esse pessoal aí não precisa mais financiar o rombo do passado. O que acontece com o salário deles? Sobe 40% a 45% do dia para a noite. Ou seja, para tapar o rombo existente, além de o rombo ser muito maior do que as pessoas imaginam, hoje as pessoas ganham muito menos do que poderiam estar ganhando, porque estão contribuindo para tapar o rombo da pirâmide. Ninguém fala isso aí nos jornais, essa conta ninguém fala. E essa é a realidade. Ou seja, só para dar um exemplo, hoje quem ganha 2.000, se não tivesse que fazer essa contribuição, porque essa contribuição que ela faz não é para ela, hein? É para o aposentado de hoje, que é o cara que estava no esquema dos nossos pais e avós do rombo. Né? Ele passaria a ganhar 2.850. Ainda que essa pessoa poupasse R$450 por mês, e se fizesse um investimento razoável, normal, de 6% ao ano, ganharia um pé de meia para a aposentadoria de uns R$800 mil. E mesmo que fizesse esse investimento numa conta dela, ela ainda ganharia 2.400, 20% a mais do que ganha hoje. Esse é o regime de contas individuais. Se ela, ao invés de estar tapando esse rombo, pagando esses R$850, que poderia estar entrando no bolso dela todos os meses, ela passasse a poupar para a própria conta dela, no CPF dela, ela teria um pé de meia bastante substancial para a sua aposentadoria, que ela vai receber, ao contrário do que está acontecendo com vocês, que vocês não vão receber no esquema de hoje, de repartição, e ainda ganharia um salário 20% mais alto do que ganha hoje. A reforma do Paulo Guedes prevê o sistema de capitalização de contas individuais para quem está entrando no mercado de trabalho. Isso pode cair, mas é o que está previsto. Só que tem uma notícia aqui. Só que, se por acaso esse esquema passar e as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho passarem a contribuir apenas para a sua conta individual, aquele rombo de 250% do PIB vai aumentar muito, porque essas pessoas saíram dessa senzala da pirâmide e passaram a contribuir para a sua conta individual. Aquela conta dos 250% do PIB é uma conta que previa que vocês iam continuar financiando a pirâmide. Se vocês escaparem da pirâmide, aquele rombo cresce para 350, 400, não sei, tem que fazer a conta atuarial. Então, é dramático o que acontece na nossa Previdência. Qual é a melhor decisão? Porque o que hoje acontece é o seguinte, tem um enorme conflito de interesse entre vocês, jovens, que estão contribuindo hoje, para tapar o buraco do passado, e não vão receber esse dinheiro no futuro, porque esse dinheiro é só para tentar postergar a pirâmide rolando. Então, vocês não vão ver o dinheiro no futuro.
Então, vocês são os prejudicados, e mesmo o trabalhador mais simples que vocês, pequeno, que está contribuindo, também é prejudicado para financiar quem contribuiu no passado. Esse é o grande conflito. Todo mundo está ganhando, poderia estar ganhando 40%, 45% a mais do que ganha, mas está tendo que pagar o rombo lá de trás. A capitalização, o Congresso pode derrubar, é o que estão dizendo hoje. O que fazer? Condenamos o futuro de todos os brasileiros ou os participantes do regime atual têm que se acertar entre si? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O que é mais justo? Na verdade, tem a opção do meio. Não, vamos ainda continuar escravizando a garotada para pagar uma parte. Seria uma solução intermediária. Mas, na verdade, o que você tem aqui são esses dois polos. Ou você condena o futuro de todo mundo, que poderia estar ganhando 45% a mais para sempre, o Brasil inteiro, durante décadas, e ainda por cima não vai resolver o problema inteiro, ou você força o pessoal que está no regime atual resolver o problema, ver o que tem de rombo e aceitar que vai receber menos do que achou que fosse receber. Quando você revela pirâmides, você encara problemas que são dramáticos. E esse é o problema, é dramático. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Imagina um cara lá do marketing multinível, o pessoal percebe que a pirâmide estourou, porque parou de receber, o cara convoca uma assembleia aqui, vou explicar para vocês o que está acontecendo, pessoal, fiquem calmos. Imagina que é um político para falar para vocês que fazem parte da pirâmide o que está acontecendo. O cara tem duas opções, falar, que nem eu estou dizendo aqui, que é uma pirâmide, que o buraco é muito mais embaixo, que isso não tem como se sustentar, e infelizmente acabou, pessoal, vocês não vão receber, ou vão receber muito menos. Essa é a opção do político falar. A outra é, não, vai surgir aí um investidor, vai entrar, fiquem tranquilos, a gente vai dar um remendo aqui, a pirâmide continua. O que vocês acham que os políticos fazem? A segunda opção, que ninguém quer contar a verdade. Aqui eu estou tentando mostrar a verdade, o tamanho da coisa como ela é, a realidade do sistema que a gente tem de previdência hoje. Essa é a realidade. E agora, descortina-se a verdade e o que se faz? Como é que resolve o buraco que já estava aí há muito tempo? Porque os nossos pais, nossos avós, toparam esse pacto diabólico, em alguma medida. A gente sabe que o Estado determina o que ele quer, em boa medida. Mas o pessoal achou razoável. A grande maioria e falou, que legal, o governo vai poupar pela gente, a gente não precisa mais se preocupar, que maravilha, vamos receber. Bom, a pensar, uma possível solução é você pegar o BPC, que é um benefício pequeno, aí, de prestação continuada, menos que um salário mínimo, tirar da Previdência e incorporar ao orçamento público para atender quem realmente nunca poupou, se ferrou, não tem condições dignas, etc. Aquele cara específico, não é todo mundo que qualifica por uma certa idade, mas aquela pessoa que realmente está numa situação dramática. Essa é uma coisa que está sendo falada por aí, né? A outra coisa que pode ocorrer é você pegar o seguinte, bom, se o pessoal do sistema de repartição se reunir e tiver que endereçar que tem um buraco, uma forma de diminuir o buraco seria jogar lá para dentro o FGTS e as estatais e falar, vocês têm um problema, vão receber muito menos, vão ter que se virar entre si, mas vocês têm o FGTS e mete as estatais lá dentro, o que você conseguir na privatização serve para tapar o buraco. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas o ponto é que esse aqui que é o grande problema, né? O grande problema é isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide ou não. Acho que não, né? Opa, parou de funcionar isso aqui. Opa. Atenção, atenção. Ixi. Será que é pilha? Opa. Eita. Pois é, antes de eu passar para o próximo, todo mundo fala na tal da transição. Se você for para o regime de contas individuais, você vai ter que ver o que você faz com o buraco do sistema de pirâmide. Então, quando o pessoal fala de transição, é dizer o seguinte, não,
A transição é como é que a gente continua sustentando a pirâmide enquanto você começou a permitir que vocês aí tenham a conta individual para a aposentadoria de vocês, né? A transição seria como se fosse uma forma de cumprir com todas as promessas da pirâmide, que não vai conseguir de qualquer jeito. Então, a própria transição, o conceito de transição tem que estar dentro de uma expectativa de que não vai dar para cumprir para repagar todo mundo que entrou na pirâmide. Não tem como. Não tem como, salvo se você escravize, aumentando ainda mais a contribuição, que hoje é de 30%, 31%, para, sei lá, 50%, e aumentar a idade de aposentadoria para coisa acima de 70, 75 anos. Aí você financia a transição, né? Bom, mas a grande pergunta mais liberal é, você precisa da Previdência Social? Você precisa estar num regime de pirâmide, que é a repartição, ou está travado num regime de capitalização? Porque o regime de capitalização de contas individuais, ele diz o seguinte, ó, você vai contribuir para a tua conta, você ou o empregador, porque no fundo sai tudo do teu bolso, mas você não pode tocar nesse dinheiro até a tua aposentadoria. E a gente sabe como o ser humano pensa, se você pudesse sacar antes, você possivelmente iria sacar antes, e aí você teria, como dizem por aí, um problema que o governo teria que resolver lá na frente, porque as pessoas não pouparam e estariam indigentes na idade de aposentadoria. Perfeito. Mas enquanto o governo estiver dizendo que ele que é responsável por essas pessoas, ninguém vai aprender a poupar, ninguém vai aprender a investir, ninguém vai se responsabilizar pelas suas próprias vidas. E eu não estou dizendo que aquele cara que não tenha condições lá na frente não tem que ser atendido pela sociedade de alguma forma, não estou dizendo nem pelo governo necessariamente, mas que a sociedade não pode aceitar gente vivendo abaixo do nível de dignidade. Isso está posto, isso está claro. Agora, acima do nível de dignidade, eu acho que o cara deveria ter responsabilidade de aprender a poupar. E quem é o governo para dizer que se o cara tem um problema de saúde grave antes da aposentadoria, que ele não pode sacar aquela reserva que era dele, que estava no CPF dele? Então, mais uma coisa, o problema de saúde grave, uma oportunidade de negócio grande, ou qualquer coisa, o dinheiro era dele ou não? Enquanto está numa conta individual vinculada, o dinheiro no fundo não é dele. Então, esse é um debate que eu queria colocar para vocês, e eu fico por aqui e abro para perguntas, porque agora eu imagino que tem muito cabelo em pé por aí. Obrigado, pessoal. Gostaríamos de convidar ao palco o podcaster do Instituto Mises Brasil, Iago Martins, que fará a moderação das perguntas. Então, a gente vai iniciar com as perguntas que vocês enviaram. A primeira pergunta vem do Rodrigo Saraiva Marinho. Ele quer saber se você está defendendo calote. Bom, eu acho que ele não prestou atenção no que eu estava falando, né? Eita. Ele está lá abraçando não sei quem, não está prestando atenção nada do que eu estou dizendo. O ponto principal aqui é o seguinte, o calote foi dado no dia 0. Acho que vocês devem ter entendido. O calote foi dado lá atrás, quando se estabeleceu a pirâmide. E o calote foi sendo efetivado à medida que a pirâmide foi andando. E hoje, não adianta tapar o sol com a peneira. O buraco existe, o calote está dado, salvo se você assalte o resto do Brasil pela eternidade para tapar o calote e o rombo que foi gerado lá atrás. Então, a questão, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, quando você fala o termo calote, e aí eu imagino que o Rodrigo Teira esteja querendo dizer o seguinte, o governo tem que cumprir as obrigações dele, senão ele está em moratória, default, como se chama, e contamina o risco da República. Existe uma diferença legal e econômica entre uma dívida do governo, uma dívida como, por exemplo, um título público, ou Tesouro Direto, onde você aplica os títulos vinculados à Selic, que você tem nos fundos de investimento que vocês podem ter, e os compromissos contingentes da Previdência Social. Por que contingente?
Porque a qualquer momento o Congresso pode mudar a regra, como está falando agora. Vai aumentar a idade de aposentadoria para não sei quanto. Então, os 250% do PIB, que seriam a dívida contingente da Previdência Social, muito maior do que a dívida registrada dos 80%, lembra do número? A dívida registrada desde 1822, 80%. A dívida contingente da Previdência Social, 250. Essa dívida de 250 pode, amanhã, no segundo semestre, já vai possivelmente cair 60 pontos. Então, não é um calote, na medida em que é um calote você não pagar um título público. Se você não pagar um título público, você foi para o chamado calote. Se você muda a regra da Previdência Social no Congresso, você realmente mexeu nos direitos, mas aquilo é uma dívida contingente, que pode ser trocada pelo Congresso. O fato é que esse rombo é infinanciável. Você apresente a solução que você preferir. Eu coloquei ali as opções. Ou o pessoal dentro do regime da pirâmide resolve entre si, ou você escraviza a população brasileira como um todo durante toda a eternidade, ganhando muito menos do que poderia ganhar, para tentar cobrir a pirâmide por mais tempo. Ou uma coisa no meio das duas coisas, você escraviza uma parte e faz um ajuste dentro do sistema atual. Mas não tem outra solução, porque dinheiro não nasce em Brasília, o dinheiro sai dos nossos bolsos. Então, calote ou não calote, isso é uma retórica que não reflete o que de fato acontece. Uma segunda pergunta é a seguinte: o Brasil é o país que mais possui reservas cambiais atualmente. O que você acha de usar uma parte das reservas cambiais para pagar o rombo durante a transição do regime previdenciário? Isso é uma maluquice. As pessoas não entendem que a diferença, Iago, entre o que está no Banco Central, que serve para, entre aspas, lastrear a moeda nacional, e o que é do Tesouro. As pessoas têm que entender que o Banco Central não é o Tesouro. E a confusão entre o Banco Central e o Tesouro já nos causou confusões hiperinflacionárias no passado. Esses 370 bilhões existem porque o governo emitiu no passado papel moeda, reservas bancárias, depósitos em conta que estão no Brasil, e esses 370 bilhões servem para lastrear isso. Se você diminui, você começa a ter subcobertura e você pode ter uma crise de balanço de pagamentos. Então, não é uma panaceia, você fala, olha lá, ele tem reservas, então significa que a gente pode usar as reservas. Se você tira daquilo, você deixou de lastrear a moeda nacional, você tem um problema de fuga de capital e você pode, de novo, ter um problema como a gente já teve recorrentemente na década de 80. São dois bolsos separados, não se misturam, ou não deveriam se misturar, a gente sabe que se misturam por um processo que eu chamo de mecanismo, pelo qual, no fundo, o Banco Central empresta dinheiro para o Tesouro, se passa numa triangular via os bancos, não é para entender isso, mas tem um vídeo meu que explica isso, mas fora esse mecanismo disfarçado, não existe, não deveria existir vasos comunicantes entre o que acontece no Banco Central e o que acontece no Tesouro Nacional. Sou contra. Desindexação dos gastos não seria uma alternativa viável, ou talvez melhor que a reforma da Previdência? Os liberais sempre preferem que o governo deixe de gastar. Né? É isso que o liberal sempre diz. Porque se o governo gasta menos, sim, você pode tirar menos recursos da sociedade. Porque se o governo fica gastando, esse dinheiro vai sair da sociedade. Esse é o ponto. Se o governo efetua um gasto, esse dinheiro está saindo da sociedade, seja porque ele arrecadou impostos, seja porque ele tomou dívida. Então, o liberal diz o seguinte, tem que diminuir. Então, se você deixa de indexar certas despesas, tem despesas que são vinculadas, por exemplo, ao salário mínimo, que eu acho que é o que essa pessoa está imaginando. Se você deixa de indexar, ajuda, é ótimo. De novo, vem o grupo que é prejudicado por isso e vai brigar no Congresso, vai tentar evitar. Mas não tem outra saída, o governo tem que diminuir de tamanho, diminuir de gastos, para que a gente consiga avançar e tirar um pouco do governo das nossas costas. Né? Outra pergunta é, quem garante que os salários vão subir de 40% a 45%
ao retirar a contribuição previdenciária, ou INSS, ou FGTS. Eu acho que ele está querendo saber como é que o Perfeito. ricão malvadão não vai embolsar esse dinheiro para si. Exato, essa é uma boa pergunta, excelente. Obrigado por quem fez a pergunta. Eu dei um exemplo lá do sujeito que ganha 2.000, que poderia estar ganhando 2.850. Porque o empregador dele está saindo do bolso do empregador 2.850 e está chegando nele 2, por suposição. Vamos só para usar o exemplo. Se ele é malvadão, por que ele está pagando 2.850? Por que ele não resolve pagar 2 ou 1.500? Por quê? Por quê, Iago? Eu te pergunto. Você já estudou economia? Ele não consegue pagar 2 ou 1.500 porque existe tal coisa que se chama mercado, esse danadinho. Esse danadinho não deixa você fazer o que quer. Você pode ser o empregador mais malvadão que existe, mas você tem que, para ter aquela pessoa que você quer, existe um processo de mercado, que se você não pagar, outra pessoa pagará e você não terá aquilo. Você pode ser o maior malvadão. Imagina que todos os empregadores sejam malvadões, como o nosso querido Karl Marx diz, exploradores, safadinhos. Esses caras não conseguem pagamento. Então, por que ele está no 2.850? Paga R$1.000, paga 500. Não, ele está pagando 2.850. Então, se ele está pagando 2.850, e se no dia seguinte ele desaparecem os 850 que ele está pagando para o governo, ao invés de pagar para o empregado, o que acontece? Eu te pergunto, Iago, agora que você já entendeu a primeira parte. O que vai acontecer imediatamente em seguida? Ele vai falar, eu vou tentar pagar 2.000. É isso que a pessoa que fez a pergunta está falando. Pô, mas espera aí, eu já pagava 2.850, então, espera aí, se ele tentar pagar 2.000, eu vou tirar aquela pessoa do outro. E o processo se ajusta, o processo de mercado é justamente isso. Você não consegue fazer o que você quer. O mercado tem as suas regras e as pessoas vão, através do sistema de preços, fazendo as suas escolhas do que podem pagar. Então, é automático? Não, mas é isso que vai acontecer pelo processo de mercado. Mas, perguntas nesse tema, eu me refiro ao nosso querido decano Bira, que é o especialista no assunto, que vai explicar muito melhor. O Rodrigo não sabe porque ele é advogado, ele só sabe conta de 20%. Tem uma pergunta aqui que tocou profundamente meu coração, eu queria que você compartilhasse a respeito. Existem propostas de acabar com a Previdência? Não, hoje eu não vejo ninguém falando. E a questão é, como a gente poderia caminhar para chegar já nesse nível aí? Assim, de novo, eu acho que ninguém está falando nisso, né? A gente tem o costume, né, que a gente vai seguir falando, de falar as coisas que ninguém fala. Porque ninguém tem coragem, porque acha que o tempo não chegou. Iago, tudo que eu falava lá atrás, que parecia que o tempo não tinha chegado, já está chegando. Então, a gente tem essa liderança no Instituto Mises de falar aquelas coisas que ninguém quer falar, aquelas coisas que ninguém acha que vai acontecer. Porque, mas isso que você está falando, Hélio, não está no momento político adequado. Não me digam isso, porque eu já vi isso passando e esse momento está chegando. Então, acreditem que esse momento somos nós que produzimos. Então, é nosso dever agora falar sobre o regime de contas individuais, é nosso dever falar que o pessoal que está no sistema da pirâmide tem que se resolver por eles próprios. E é nosso dever perguntar se deveria existir um sistema que tira o seu dinheiro e diz que é teu, mas na verdade você não pode ter acesso a ele. É o nosso dever. A gente tem que começar a discutir. Aqui é uma primeira proposta. Essa palestra é uma primeira proposta de a gente colocar essas questões na mesa. Hélio, muito obrigado. A gente vai... Peço uma salva de palmas. Obrigado. Presidente, a gente vai seguindo.